Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos coroação de Napoleão, o governo de Napoleão, um pouco da história da França no século XIX, Napoleão III, a burguesia, riquezas, o clero no século XIX, a infalibilidade papal, Revolução Industrial, o Iluminismo, Revolução Francesa, a classe operária e a reforma social. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos iniciando o nosso estudo de número 8 da série Espiritismo, um olhar. O nosso estudo de hoje vai falar sobre as questões políticas que envolviam Paris, envolviam a França como um todo, naquele século XIX. Nós vamos pedir a Jesus, a espiritualidade, que esteja conosco em mais esse momento de reflexões, porque, na verdade, a vida se estabelecia em Paris de uma maneira muito agitada, muito quente, muito efervescente, em todos os campos, como nós já vimos nos nossos estudos anteriores. E a questão política não poderia ser diferente. Nós vamos saber um pouco de Revolução Francesa, um pouco de Napoleão III, a Comuna de Paris, enfim, muitos eventos que aconteceram ali ao longo do século XIX. E para iniciar o nosso estudo, eu vou tomar aqui a gentileza, né, do Paulo Henrique Figueiredo, do seu livro Revolução Espírita, no capítulo 1, item 1, quando ele comenta o seguinte: Paris, 1848, operários desempregados, artesãos, estudantes e mulheres tomaram as ruas com centenas de barricadas. Paralelepípedos, móveis, entulho, tudo amontoado, formando barreiras. Em meio a prisões e fundamentos, 50.000 manifestantes viveram terror e entusiasmo. O povo mobilizado ostentava bandeiras e exigia: fora o rei, queremos república, democracia, igualdade. Numa praia de mar revolto, a onda encobre os banhistas. Depois se recolhe, catam-se coisas, estendem-se as esteiras e tudo volta ao normal. Mas depois ainda volta a onda atrevida. Desde a Revolução Francesa de 1789, as insurreições pareciam respeitar um ciclo natural, voltando de tempos em tempos, como ondas. Nessa primavera dos povos, o professor Rivaio morava com a sua esposa Méribaudet na rua Malcecil, numa das mais agitadas desde o início das jornadas populares. No primeiro anoitecer, uma algazarra percorreu a rua. Um tiro foi ouvido. Depois da meia-noite, fez-se silêncio. No segundo dia, naquela curta e mal defendida rua, as tropas abriram fogo. Protegidos por barricadas improvisadas, 5 operários foram baleados, 3 mulheres e 2 crianças. Na manhã do terceiro dia, 2 estudantes, que lutavam lado a lado dos trabalhadores, foram mortos. Nesta época, Rivaio era uma das autoridades em educação, com diversos livros publicados e uma larga experiência como diretor de instituições de ensino. Então, sua existência fora dedicada à ciência de educar. Esse foi o seu mundo. Sem nunca ter se envolvido com política, a vida de sua família, porém, foi marcada pelas reviravoltas do poder. Eles viveram lutas e tragédias durante a Revolução Francesa e o consulado de Napoleão,
Rivaio nasceu durante o Império e se formou quando a monarquia voltava. Em seus primeiros anos em Paris, viveu a Revolução de 30 e agora, em 1848, via novamente a barricada bater à sua porta. Neste ambiente, o professor Rivaio ele foi se preparando para, a partir de 1850 e os anos seguintes, ele ser o grande mediador dos espíritos para trazer a doutrina espírita. Você observa o seguinte, que mesmo ele, um espírito de escola, não ficou longe das revoluções e dos problemas que ocorreram na tentativa de justaposição da sociedade francesa, principalmente parisiense. Então, ele estava ali presente, vendo tudo aquilo acontecer. Próximo à sua casa, tiros, mortes. Isso tudo vai consolidar no professor Rivaio a necessidade urgente de trazer uma doutrina que conforte os povos, que os instrua e os ilumine para uma nova etapa de suas vidas. Ele viveu aquele conflito todo, mas se manteve como educador, que esta era a sua função. Não se envolveu com nenhuma daquelas questões políticas, porque a sua política era outra, era a política do Cristo. Era isso que ele veio fazer. A cada um segundo a sua necessidade de trabalho. E o professor Rivaio tinha outra necessidade. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer um pouquinho daquele momento conturbado de Paris, e para que se consolidar, né, na República Francesa, que nós conhecemos hoje. Isso tudo é importante, sabe, gente? Nós buscarmos para os nossos conhecimentos. Tudo isso faz parte de um conjunto de orientações quando nós queremos conhecer a história e as suas verdades. Estudo 8, aspectos culturais do século XIX. Agora eu vou trabalhar o aspecto social do século XIX. Eu quero dizer para vocês, de antemão, que nós não somos partidários de nenhuma ideologia política. O nosso trabalho aqui é de mostrar como que a doutrina chega ao mundo, como a doutrina se estabelece entre o povo encarnado. Então, às vezes, nós vamos fazer um comentário histórico de um determinado momento político, uma determinada ideologia, mas não é essa a nossa intenção. Agora, como um observador dos fatos e dentro de uma imparcialidade justa, nós temos que analisar os fatos como eles são. O que é bom, o que não é, o que atende um grupo, o que atende uma nação, o que atende um indivíduo, uma proposta, enfim, tudo isso está inserido nesses movimentos políticos que o mundo até então conhecido já viveu. É claro que nós estamos nos ajustando para o futuro. Enquanto nós nos ajustamos para esse futuro, nós fazemos experiências. E assim experimentamos regimes. Uns são interessantes, porque agregam valores à sociedade, outros nem tanto. Mas tem pessoas que ficam presas a um regime e não vê o outro regime, não abre mão do seu ponto de vista. Isso é natural. Deus permite que isso aconteça. Porque somente com o entendimento geral das coisas é que nós vamos entender o todo. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Os grandes exércitos haviam passado. Os homens ainda não acolhidos no aspecto social buscam opções, erram, acertam. Mas é necessário conhecer algo superior para que as revoluções daqui seja da espiritualização de cada um. Vejam vocês, vai chegar um momento em que nós entenderemos como é a melhor forma de viver. Eu gosto sempre de citar a criação do Estado, que foram cidades-estados. As pessoas começaram a entender que elas ficavam vulneráveis na sua produção de riquezas. Então resolveram murar suas cidades.
e criar ali um departamento único, um Estado. E criar o setor administrativo do Estado, que cuidava dos plantios, orientando os plantios, cuidava da segurança, cuidava da cura, da medicina, enfim, é o órgão de ajuda aos moradores. Por isso a democracia parte que o poder emana do povo. Porque o povo pedia aquilo. E os administradores não ganhavam para isso, eles eram do povo também. Então era uma comunidade, né, onde todos ajudavam a todos. Isso é o que a gente entende de Estado. Com o passar do tempo, com novas experiências, com novas ideias, o Estado foi assumindo outras posições. Isso tem que partir disso. O Estado tem que oferecer aos seus moradores segurança, educação, outras possibilidades previdenciárias, porque essa é a obrigação do Estado. Para isso ele existe. Senão não precisaria do Estado. O Estado tem os seus representantes, cada um cumprindo as suas funções. Se todo mundo cumprir bem a sua função, nossa, quem vai ganhar com tudo isso são os governantes e os governados. Então, essa é a necessidade. Quando surge a Constituição, ela vem com esse propósito, de que cada um, cumprindo a Constituição, sejam felizes onde estão morando. Democracia é um desses regimes. Bom, em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, Napoleão Bonaparte é sagrado imperador da França. Vocês observam que ele já passou a Revolução Francesa, que não deu certo dentro daqueles parâmetros que eles criaram. Claro que a Revolução Francesa foi uma grande revolução social que instigou o homem a buscar os seus direitos, a sair daqueles regimes absolutistas. Muito embora a revolução, enquanto estrutura interna de revolução dos seus mandantes, teve problemas seríssimos, porque usaram muito de morte, guilhotinas, sabe? Eles, ao invés de eles chegarem e assumir ali uma situação de organização, não, foram feitas muitas vinganças, principalmente vinganças aos nobres, aos burgueses, enfim, e aí a Revolução saiu do seu ideal primitivo, inicial, que era de estabelecer uma nova ordem que pudesse ajudar o homem dentro das suas continuidades, das suas singularidades, das suas individualidades, dos seus encontros. Então, não deu certo. Então, em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, Napoleão, que era um soldado simples, né, que acaba se tornando o grande Napoleão, é sagrado imperador da França, com a presença do Papa Pio VII. Aí aconteceu um fato, aconteceu um incidente. Quando Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou. O simbolismo disso é histórico, a gente já viu várias informações, mas dá a impressão para nós que o Napoleão disse ali que ele não queria governar com o clero, ele queria governar por ele. Porque o clero estava sempre presente nas orientações do Estado, ajudando o Estado, participando do Estado. E parece que ali Napoleão disse para o clero, olha, eu não quero isso, eu quero governar, eu sou rei. E vocês são de outros fundamentos. As suas propostas são outras, diferentes, mesmo que interliguem pela necessidade de educar o povo religiosamente, mas o clero é o clero, o Estado é o Estado. Dá a impressão que foi essa a mensagem que Napoleão passa naquele momento lá na Catedral de Notre-Dame. Né? No início do século XIX, e após a coroação de Napoleão, a França viveu dias conturbados em sua política. A Revolução Francesa buscava liberdade, igualdade e fraternidade. E acontecia que o império retornava com as suas restrições ao povo. Então o poder voltava a ser centralizado. Então você tem o absolutismo que centralizava o poder. Aí vem a Revolução que tira essa centralização, tentando criar um Estado diferente, um Estado democrático. E aí
não deu certo, aí volta de novo a questão do reinado, do absolutismo, não sei se daria esse nome, mas volta de novo essa questão e começa a ter problema de novo. Né? O povo volta a ser centralizado, o poder volta a ser centralizado. Certo? Então, vamos observando aí a formação da França, de Paris, que estava vivendo aquelas revoluções que nós já estudamos. Revolução literária, revolução nas artes, revolução na música, revolução urbana. Né? Estava vivendo tudo aquilo. E tudo aquilo sob o comando de um poder. Agora, nós começamos o século XIX com a volta do reinado, com a volta de Napoleão, ou com a chegada de Napoleão. Não é? Continuando, passados alguns anos, a população francesa mostrava-se favorável ao retorno de uma dinastia hereditária. Então, já estavam começando a buscar um outro caminho. Vamos criar dinastia, e essa dinastia será hereditária, como já é conhecido na história do Egito, né? Na história de outras grandes civilizações, aquela dinastia, onde o filho do rei passa a ser rei, e assim sucessivamente. A dinastia de família. A gente viu isso em muitos momentos históricos, em muitos locais do mundo. Essa dinastia hereditária. A alta burguesia estava satisfeita com o governo napoleônico, que havia barrado o perigo externo, vencendo os inimigos estrangeiros e expandindo cada vez mais o território. Olha, o burguês, que é aquele que era, digamos, o capitalista, ele estava feliz porque barrava a entrada de inimigos e expandia o território para que eles pudessem expandir seus negócios. Então, essa classe, né, burguesa, ela estava favorável a tudo isso. Ou seja, você tem aí o regime político, você tem uma classe dominante muito grande, que é a classe dos burgueses, né, que criam indústrias, que criam movimentação financeiras, aliado ao governo. Então, isso traz um sangue muito forte, uma flama muito grande, uma flama imensa dentro desse conteúdo político. Bonaparte criou o Banco da França e da moeda franco. Criou ainda várias escolas públicas e militares que difundiram os valores patrióticos, formando soldados para o Império. Você observa que a escola tem que ser livre, concordam comigo? A escola tem que formar indivíduos sociais livres. Quando a escola começa a querer adequar o aluno dentro das suas propostas educativas ou das suas propostas políticas, pode ser que não dê certo. Não tem como, minha gente. Você não pode interferir na decisão de Deus. Deus criou seus filhos livres. E ele educa os seus filhos livremente. Ele nos coloca na evolução para sermos livres nas nossas buscas, nas nossas tentativas de erro e acerto. Então, ele não cria uma estrutura que fala assim, ó, você vai nascer nessa encarnação e você tem que seguir essa linha assim. Não, você pode nascer naquela encarnação com uma proposta e desvincular da proposta inicial. Depois você vai ter as suas consequências. Mas vejam vocês que mesmo nesses desvios, a pessoa aprende, pelo menos, o que não deve ser feito. Agora, se eu coloco uma pessoa, né, na escola, e quando ela erra, eu ponho ela de frente para a parede, ou estou ajoelhado em cima dos milhos, ou levando palmatórias, chibatadas, eu não estou sendo útil à pedagogia. Eu estou influenciando aquela pessoa dentro das ideologias que eu professo. Precisamos de entender isso. As escolas do futuro, claro, receberão alunos mais conscientes, mas serão livres para isso. Existem escolas na espiritualidade, minha gente, que funcionam assim. O aluno chega na escola naquele determinado dia e ele não está afim de assistir aula nenhuma. Não está afim, porque nem todo dia a gente está afim de ter uma aula. Então ele não precisa ir à aula.
Ele chega lá no painel dos módulos, escolhe o que ele quer fazer. Ah, está tendo aqui algo relacionado à jardinagem, algo relacionado a estudos, não sei, outras ramificações do conhecimento, e tem a biblioteca. Ah, então eu vou ficar na biblioteca, eu vou para lá. Chega lá, ele fica lá o tempo, né, estudando, lendo e tal. Aquela aula que ele perdeu já está arquivada na carteira dele, por um processo, né, de eletrônica, já está arquivado. Depois ele vai assistir aquela aula. Todas as dúvidas que os alunos tiveram durante a aula também estão arquivadas. E se a dúvida dele for uma daquelas, já tem a resposta. Se não tiver, ele pode questionar depois o professor. Ele é livre para estudar. Isso cria entre ele e o objeto de estudo dele uma relação muito, muito íntima, de muito compartilhamento e de muito entendimento. Isso acontece na espiritualidade. Não é na espiritualidade essa inferior que a gente estuda aqui de umbral, nada disso. Estou falando da espiritualidade superior. Então, essa questão de educação, ela é muito séria. Nós não podemos criar elementos, criar ateneus por aí e expandindo esses tipos de ensino. Nós temos que conversar, dialogar. A cultura, a educação, o conhecimento, ele se faz através do diálogo. Você quer um exemplo? Estude. Pega aí no teu atlas, no teu compêndio, você pega aí a evolução do cérebro humano, desde o homem primitivo até o homem Homo sapiens. Você vai ver que o cérebro foi aumentando, porque a caixa craniana foi aumentando, porque o cérebro foi adquirindo novas possibilidades. Como é que esse homem, esse primitivo, chega ao Homo sapiens? Só tinha uma maneira, porque não tinha educador. Direto, não. Então ele tinha que dialogar. Dialogar com o quê? Com a natureza. Então foi no diálogo com a natureza que ele começou a crescer. Pegando uma pedra, polindo, pegando um pedaço de madeira, fazendo daquilo uma ponta, criando uma arma, pegando barro, né, fazendo uma estruturazinha lá, cozinhando esse barro, aí ele cria um utensílio. Ele foi dialogando. Isso é diálogo dele com a natureza. E à medida que ele ia dialogando, ele ia expandindo o seu potencial de conhecimento até chegar um momento em que vem o córtex pré-frontal, que aí o diálogo amplia. Então, todo projeto de educação é pelo diálogo. Não sendo assim, por imposição, não vai durar. Tem de acabar. E tem de acabar porque não é a proposta de Deus. Não é a proposta de Jesus com a sua pedagogia do Evangelho. Por todos os meios, Napoleão procurava dirigir a opinião pública. A polícia estava presente em toda parte, auxiliada pela administração. Os correios abriam correspondências privadas, a imprensa, as editoras, os teatros eram submetidos à censura, jornalistas, atores, escritores eram vigiados, até mesmo presos. É um regime pesado. Agora, por que tinha um regime pesado? Provavelmente tinha alguma coisa que acontecia, que não deveria acontecer. O que falta, então, entre comandados e comandantes? A justaposição de ideias. A justaposição de ideais. Então, se eu tenho uma ideia nova, eu devo apresentar essa ideia ao aqui de direito. Eu devo fazer com que a minha representação seja uma representação útil dentro da sociedade. Percebam isso? Então, toda dificuldade que nós encontramos até aqui nessa relação de governantes e governados está exatamente isso, porque um grupo comanda uma massa. E, às vezes, essa massa não quer aquele tipo de comando, não quer aquele direcionamento de comando. E aí cria insatisfação, cria essas questões aí de barricadas, né? Barricadas não só no sentido físico, né? Mas no sentido também de ideias. Eu vou para o teatro, eu vou falar, né? Eu vou usar da arte para dar um recado, eu vou escrever lá na imprensa alguma coisa. Então, por que eu não faço essa justaposição? O que acontece? Por que isso não acontece?
Porque é um jogo de interesses muito grande entre um e entre o outro. Então eu preciso adequar. O que o meu país precisa? O que a minha nação representa? O que ela quer dizer ao mundo? Então nós vamos nos adequar nessa relação de nação-mundo. Isso vai acontecer no futuro. E principalmente aqui no Brasil, uma terra extraordinária como a nossa. Nós vamos chegar num acordo. Ah, vamos. Independente de qual é a questão de regime, nós vamos chegar num acordo. Ah, vamos. Vamos porque Deus comanda tudo. Não pensem vocês que são os homens que comandam. Os homens cumprem aquela determinação e aquela extensão que Deus permite. Então eles vão na extensão deles. Bom, chega um ponto que não dá mais. Aí Deus vem com a determinação. É a mesma coisa do livre-arbítrio e o determinismo. Continuando aqui, olha. Napoleão era apaixonado pela Roma antiga e queria embelezar a cidade com colunas, templos e arcos do triunfo. Sonhava com a transformação da cidade. Existe uma história de que Napoleão teria sido Júlio César, um grande imperador romano, né? Que é a encarnação de Júlio César. E antes disso teria sido Alexandre. A gente não sabe, são informações que nos chegam, mas eu não gosto muito dessa questão de ficar analisando a reencarnação de ninguém. Porque pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente erre. E se eu errar e alguém seguir o meu erro, eu serei responsável pelo erro do outro também. Então, tem essa história de que ele foi Alexandre, Júlio César e Napoleão. E antes disso, ele foi um faraó. Então, se foi isso mesmo, se isso aconteceu, ele era um espírito com muita estratégia militar, com muita condição, né, de estabelecer um grande exército, de estabelecer alguma coisa nova. Então, se ele foi Júlio César, ele veio apaixonado, né, na sua encarnação passada, com aquelas colunas romanas, aqueles arcos, aqueles templos, né, aquelas coisas todas. Ele queria fazer isso, né? Então, sonhava transformar a cidade. A gente vai entender que ainda não tinha o barão de Haussmann, que ele ainda não tinha, não era prefeito de Paris. Isso era o sonho de Napoleão antes da reformulação de Paris, né? Obteve retumbantes vitórias externas. A França possuía o maior exército permanente da Europa, formada por jovens que tivessem de 20 a 25 anos de idade. Então, em 1813, chegou a recrutar 2.600.000 homens que eram vassalos ou aliados. Você vê que força que tinha Napoleão, a potência, o magnetismo dele de atrair pessoas para a estrutura, né, pessoal daquela individualidade. Uma força extraordinária, né? Pessoas assim são marcantes mesmo. E quando elas conseguem fazer o bem, nossa, elas estabelecem um novo... Você viu a história do Carlos Magno, que foi rei da França também? Depois vocês... Ele é de 800, né, no século IX da nossa era. Olha que homem extraordinário que foi Carlos Magno. Extraordinário. Tinha um magnetismo muito grande. E agora Napoleão também, né? Esse magnetismo todo, né? Em 1814, Napoleão abdicou após a derrota de 1812 na Rússia, onde seu exército sofreu considerável baixa. Então, foi o início do fim do lendário imperador. Conta-se que não tinha que entrar na guerra, naquela tentativa de conquistar o Egito, que aquilo atrapalhou espiritualmente a tarefa dele aqui no plano físico. Todas essas coisas todas nós sabemos, nós conhecemos, através das informações que vêm da espiritualidade, né? Renascido para unificar a França, aí já é uma informação da espiritualidade. Vejam vocês. Renascido para unificar a França, Napoleão ainda retornou ao poder em 1815, depois do exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Ele governou por mais de 100 dias, até a sua derrota definitiva em Waterloo. Então, iniciava-se assim a França o seu período de restauração. O velho soldado foi exilado na ilha de Santa Helena pelos ingleses. O espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele fez um comentário esclarecedor sobre Napoleão no livro A Caminho da Luz. Olha como que a Thalita vai dizer isso para nós.
Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Mas, no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Bom, o que se pensava a partir de então era a liberdade de opinião, liberdade de culto, liberdade de imprensa. Tudo isso nós queremos, claro. Desde que a minha opinião seja uma opinião sensata, o meu culto seja um culto que realmente me transporte para as altas expressões da minha espiritualidade, e que essa imprensa seja uma imprensa de utilidade pública, de informações e análises, mas que seja um retrato de algo que me enriqueça culturalmente. Porque, afinal de contas, a imprensa forma culturas. Então, tudo isso é muito bom. Liberdade, liberdade, liberdade. E a gente pode parafrasear de novo Cecília Meirelles, né? Liberdade, 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 abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, liberdade. Mas a liberdade, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, ela tem que vir junto com a responsabilidade. Porque aí vem aquele cantor, né, dizer: o que eu vou fazer com tal liberdade se entro no meu quarto e a solidão me dói? Então a liberdade tem que ter responsabilidade. Se não tiver, a liberdade é um pássaro de asa quebrada e que quando alça o voo, ele cai e se estatela no chão. Pensemos nisso, minha gente. Se você gosta de liberdade, eu também gosto. Mas olha até que ponto vai a nossa liberdade, até onde Deus permite que ela vá. O debate político francês entre 1815 e 1813, nós veríamos os ultras, que eram aqueles que desejavam voltar atrás e realizar uma restauração integral e que não se resignavam a confirmar os movimentos revolucionários. Queriam um acordo, né? Mas é como eu falo, é um punhado de gente querendo resolver uma questão para a massa. Então, havia uns debates calorosos, como a gente vai ver por aí. Muitos debates, né? Porque não se tinha um acordo. Assim, na verdade, Paris, França, não tinha um acordo no século XIX, um acordo político, que fosse ideal. Havia momentos. Lembram, quando nós vemos aqui no texto, que às vezes a onda vinha, suplantava, né? E depois ela baixava, depois ela voltava de novo. Esse é o texto de início do nosso estudo de hoje. Então, isso acontecia. As ondas políticas vinham, as ondas sociais vinham, fazia aquela confusão toda, depois abaixava um pouquinho, para dar uma aliviada, para dar diminuir um pouco a pressão, e depois elas voltavam. Assim foi o século XIX, o século da implantação da doutrina espírita. Será que essa revolução social já não eram os efeitos, né, desse projeto divino chegando para o mundo e o homem tendo que se arrumar para recebê-lo? Será que não seria isso? Preste atenção, porque tudo que é grande vem com uma onda grande, não é assim? E aí essa onda vem, ela muda o ambiente, muda o aspecto. Quem sabe que fosse isso, né? Continuando aqui, olha. Por outro lado, existiam aqueles que não aceitavam o Tratado de 1815 do Congresso de Viena, a gente falou sobre ele, né? Pois, para eles, a ideia da revolução não estava morta. Liberdade era sua palavra de ordem. Criou-se os jacobinos, que eram os liberais de todos os países contra a solidariedade de todos os soberanos restaurados. Não, eles não queriam mais a questão da soberania daqueles antigos reis. Eles queriam uma coisa diferente. Quer dizer, estavam em busca da democracia, né? Mas, como diz o Will Durant, um grande historiador, né, ele diz o seguinte, que a democracia, para ser bem exercida, ela tem que ter duas coisas básicas, inteligência e honestidade.
inteligência e honestidade. Senão ela fica claudicante, porque ela vai atender interesses. Se ela for inteligente, ela vai perceber que o governo, que o poder emana do povo e que eles representam esse poder que emana do povo, os governantes. E se ela for, se ela não tiver essa inteligência, né, ela não vai conseguir se estabelecer. E se ela não tiver essa honestidade, né, essa questão aí da pureza de ideais, também não vai conseguir. Então, nós estamos ainda vivendo esses momentos. Esses momentos revolucionários, a não ser os países que são ditatoriais, né? Ou então até países são governados ainda por tipo estilo rei. Então, isso vai acontecer no mundo do futuro. Haverá um dia que todas as nações estarão interligadas pelo desejo único de crescer para Deus. Até lá, nós vamos ter essas dificuldades, estabelecidas por interesses vários. Né? O que acontecia na França naquela época. Aí está, minha gente, o novo que chegava. Alguém chegava lá e começava a falar em praça, aí vinha o pessoal, contestava, outros aceitavam. Era esse o clima. Era isso. Essa pessoa, às vezes, dando uma ordem do rei, ou dando uma ordem do governante, e as contestações, aquelas pessoas que aceitavam ou não. Então, esse tipo de revolução vai acabar. Quando todos nós estivermos com o único ideal de seguir Jesus. Certo? Todos nós estivermos com esse único objetivo de seguir o Mestre Jesus. O Mestre Jesus é o grande governador do mundo. Ele conhece de sobra todas as nossas necessidades, todas as nossas carências. Vocês já pararam para imaginar, para um espírito chegar à categoria de ser o governador espiritual de um mundo, criar um mundo e governar esse mundo, ser o Cristo planetário desse mundo, ou seja, o espírito iluminado deste mundo, onde todo mundo vai girar em torno da sua essência, da sua iluminação, do seu conhecimento, do seu amor, da sua sabedoria? Você imaginou o quanto que esse espírito já viveu de experiências nesse universo e em outros universos? Então nós temos esse governador planetário. Por favor, vamos pensar nisso. Enquanto nós não nos aliarmos a ele, nós vamos tendo essas revoluções. Porque isso aí é coisa de homem que não tem essas experiências que o Cristo tem. O homem precisa dessas experiências para ele crescer. Então, tem experiência e tem a adequação ao novo e tem a prisão ao antigo. Essa prisão mental ao antigo, que é o antigo daquele interesse próprio, interesse de grupo. Então, Jesus quer o bem para todos. O bem para mim, o bem para você, o bem para aquele que nem está perto de nós, aquele que até se julga nosso inimigo. Então, ele quer o bem para todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Haverá um só rebanho para um só pastor. Sabe, nós temos que lutar para estarmos juntos com Jesus nesse momento da reunião de um único rebanho, sob o pastoreio dele. Aí os homens que estarão no governos, eles estarão sob a égide do Mestre Senhor Jesus. Né? Preste atenção nisso. Guarde isso contigo. Jesus é o governador do mundo pelas experiências que ele adquiriu na sua evolução, em muitas situações. Quanto tempo leva para se formar um Cristo? A gente não sabe. É um tempo que nós não temos a menor ideia. Mais alguns trilhões de anos aí, contados da Terra, pode ser. Trilhões. Então, como é que eu, um homem simples, que sei tão pouco, que vivo sob o jugo dos sentidos, dos 5 parcos sentidos, tentando ir para o sexto, tendo dificuldades enormes ainda com a mediunidade, como é que eu vou querer estabelecer critérios que podem dirigir por um grande período se o meu critério está estabelecido em cima do interesse de grupo? Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Busquemos Jesus, viu? Não tem outro jeito. Não tem outra forma.
nos aliemos a ele. Estudemos o seu evangelho e vamos tentar nos adequar. O Espiritismo está nos ajudando e vai ajudar a humanidade nesse processo, né? Então, vamos continuar aqui, esse homem trazendo, né, essas ideias ou leis, não sei, o quadro não define, né? Em 1818, a França já era reconhecida mundialmente como uma potência. 1818, início do século, né? Bom, muitos conflitos e ideias buscavam um lugar ideal naquele país. Muitos conflitos e ideias. É aquela coisa que a gente fala, aquele movimento social. Uns queriam seguir a ideia da Revolução Francesa e outros queriam a volta do Império. O século XIX, no âmbito político, foi muito conturbado, muito embora os caminhos franceses seguissem seus ideais de modernização, principalmente para Paris. Então você observa que na história da França, muito embora aquelas revoluções, mas o progresso estava se fazendo, como nós vimos na remodelação de Paris. Na remodelação das ideias, das escolas. O professor Rivaio era um grande educador, escritor de livros da literatura francesa, escreveu um livro sobre aritmética. O Élie Boudet era professor de belas artes. Então, quer dizer, existia aquela revolução também intelectual, marcando pessoas, instruindo pessoas para um futuro melhor, né? Então, absolutismo e democracia estavam sempre em discussão. Penso que os absolutistas eram aqueles que queriam se acomodar sem muito esforço. E a democracia, não. Você tinha que movimentar mais. O processo democrático, ele estabelece ação de todos, contribuição de todos. E quando todos estiverem sob a égide do Cristo, aí a coisa vai modificar assim, sobremodo. Enquanto isso, serão tentativas, às vezes certas e às vezes frustradas. Ou seja, é o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal que está na Gênesis. Nós temos que buscar o caminho do meio. O caminho do meio é ir com Jesus. Não estou falando religião não, tá, minha gente? Guardem isso. Eu estou falando de diretor, governador do mundo, já que nós estamos falando de questões políticas. Então, eu estou falando do governador espiritual do mundo, que é Jesus. Ele não criou a igreja. Você viu se Jesus criou a igreja? Você pode me dizer isso? Não criou. Nenhuma igreja. O que aconteceu de criar igrejas em nome de Jesus é porque trazia o sagrado. Ele era o sagrado. O maior sagrado que o planeta teve enquanto homem foi Jesus. Então, as pessoas se associaram ao sagrado que eles tinham nos seus inconscientes com o sagrado Senhor Jesus e criaram a igreja do sagrado Jesus. Mas Jesus não criou essa igreja. Ele é governador. Né? Ele fala assim, não me chame de bom, que eu não sou bom. Eu sou mestre, e isso eu sou. O que ele está dizendo para nós? Que ele é o educador, mor. É o diretor mor. Eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor fará. Mas eu vos chamo de amigos, porque o amigo sabe o que o amigo vai te dar. É isso que Jesus fala para nós, minha gente. E isso é religião? Me explica se é religião. Não. Isso é conduta de ética. Então é esse governador que nós temos que nos espelhar. Quando os governos daqui se espelharem nele. Um pouco da história política da França. Nós vamos fazer agora um passeio rapidinho dessa história política da França, né? Da seguinte maneira, a partir da Revolução Francesa. Tá? O governo fraco, guerras dispendiosas, a rivalidade colonial com a Grã-Bretanha e os excessivos privilégios do clero e da nobreza quebraram as finanças da monarquia francesa, né? E uma crescente insatisfação popular culminou na Revolução Francesa de 1789. Aí você tem a causa da Revolução Francesa. Guerras, rivalidades, privilégios do clero e da nobreza, né? Foram tirando dinheiro daqueles reis, lá dos Luís tais, lá. Foram tirando o dinheiro deles. É que gerou uma insatisfação popular. Aí veio a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade.
Essa é a ideia da Revolução Francesa. Tudo bem. Continuando. A igualdade civil foi estabelecida na noite de 4 de agosto de 1789, depois da Revolução. A Revolução já tinha acontecido, a tomada da Bastilha, né? E o regime feudal abolido. Esse feudal de prisão, né? do senhor, dos servos, numa determinada constituição, né? De absoluta, né? Foram proclamados os direitos do homem. Fez-se, então, com a Assembleia Legislativa de 1791 a 1792, uma tentativa de monarquia constitucional. Ou seja, agora você pode ser rei, desde que você siga uma Constituição. Mas isso não deu certo. Ocasionando a queda da realeza em 10 de agosto de 1792. Né? Você viu 1786. Para 92, 6 anos. 6 anos depois da Revolução, ainda não se tinha chegado a um acordo. O que é governar Paris? Né? Em seguida, através das crises e violência do terror, a Convenção de 1792 a 1795 salvou a invasão estrangeira. Isso antes do século XIX, século XVIII ainda, né? Contudo, a fraqueza dos sucessivos governos abriu caminho para o governo de Napoleão Bonaparte. Lembra que ele chega ali e vai começar a governar no início do século XIX? Porque eles estavam confusos, não tinha que ter um gestor, né, forte para fazer aquele povo se conformar. Aí chega Napoleão Bonaparte, que ele organizou uma administração centralizada e sancionou o Código Civil de 1804 e as reformas sociais de 1789. Então, ele resolve isso aí. Sanciona o Código Civil e as reformas sociais propostas em 1789, depois da Revolução. Então, ele tenta organizar a coisa, né? Ele tenta organizar. Mas, para isso acontecer, gente, isso precisa de muita força. Você não cria um novo regime, você não organiza um povo se não tiver a força das pessoas e dos regentes. Observe o que a Aline tem a dizer sobre isso para nós. Se houvesse uma batuta, o maestro teria que ser radical. O movimento das cordas, aliado ao dos violinos, teriam que criar uma sinfonia mais que perfeita. Lá vem os tambores, rufando, pedindo passagem. As violas contrapõem aos violoncelos que falam forte e grave, exigindo respeito. Os metais deveriam gritar para chamar atenção. E o piano soaria como uma voz caliente, suplicando harmonia. Assim, a sociedade do século XIX se arrumava, saindo dos campos, criando comunas, criando espaços dispersos, fugindo do centro para as periferias. Era o espírito se arrumando nas encarnações, muitas vezes dolorosas e promissoras da nova aurora. Ah, século XIX! Quantos avanços ali se estabeleceram, criando para o homem da terra a proposta futura do céu. Bom, voltando agora, né? Obrigado, Aline. É isso mesmo. Se houvesse uma batuta, né, tinha que ser forte. A partir da Revolução Francesa, de novo, né, a Primeira República, então, se estabelece de 1792 a 1804, criada após a queda da monarquia Bourbon, onde durou o Primeiro Império, né, até o Primeiro Império, de 1804 a 14, sob o domínio de Napoleão. Então, depois que houve, né, essa tomada lá da Revolução Francesa, aí criaram uma monarquia, que eles chamam de Bourbon, e aí ficou até mais ou menos 1804, 792 a 1804, que não deu certo. Aí entra Napoleão, em 1804, e vai até 1814, 10 anos de Napoleão, quando a França tornou-se potência política dominante na Europa. Aí ela se torna essa potência. Foi aí que Napoleão cometeu erros e acertos. E um deles é tentar ir lá no Egito. Não tinha nada que ir lá no Egito. A questão dele era na França. Reorganizar a França. Se ele tivesse ficado ali na França, reorganizando
a França, reorganizando Paris, olha, a coisa teria sido diferente, né? Então, Napoleão teve de travar contra a Inglaterra e outros países da Europa uma luta ininterrupta, mas o bloqueio continental, o recrutamento e os impostos tornaram-no impopular. E tinha que fazer isso, né? E tinha que arrumar gente, tinha que arrumar dinheiro, né? Em 1814, sob os golpes dos aliados, o Império Francês desmoronou e a França reencontrou suas fronteiras de 1792. Depois da queda de Bonaparte, os Bourbons, né, reinstalaram-se no trono. Luís XVIII. Ele foi de 1814 a 1824 e Carlos X, de 1824 a 1830. Então, Napoleão cai em 1814, aí ele vai ser exilado, né? Aí depois digamos, essa monarquia, né, dos Bourbons, ele vai até 1830. Apesar de uma breve tentativa de restabelecimento do Império. Lembra que Napoleão volta do exílio da ilha de Elba, do Mediterrâneo, e fica 100 dias depois de novo, ele perde na Batalha de Waterloo, e aí, pronto, ele é deposto, ele vai ser preso na ilha de Santa Helena, né, que é uma ilha inglesa. Então, tá aí até as tentativas de acordos, né, com o lado do Império Francês. Então, ainda continuando a partir da Revolução Francesa, o predomínio na sociedade francesa da aristocracia fundiária, fiel às ideias do antigo regime, entretanto, provocou a queda de Carlos X, em 1830, e o advento de uma realeza burguesa. Então, aí começa a realeza burguesa. O reinado de Luís Felipe, de 1830 a 1848, esse moço reinou, né, durante 18 anos, da dinastia de Orleans. Foi marcado pela supremacia política e econômica da burguesia. Bom, minha gente, eu não quero entrar nesse assunto de burguesia ou não burguesia, porque isso deu o que falar e dá o que falar. Eu só digo o seguinte: se eles existiram é porque Deus permitiu. E até que ponto os burgueses foram bons ou não para a sociedade? Porque eles criaram indústrias, eles punham o seu dinheiro, eles corriam o risco. Ele tinha que contar com o trabalhador, que não tinha nada. Então ele dava para o trabalhador a possibilidade de trabalhar. Agora, ele dava tudo de bom para o trabalhador? Não existia isso muito na época. Existia uma relação diferente da relação hoje de capital-trabalho. Isso foi acontecendo a partir ao longo do século XIX, que a gente vai estudar quando vamos estudar sobre filosofia do século XIX. Então, nós não podemos aqui bater o martelo, foram péssimos ou foram bons. Não, foram um grupo de pessoas que pegavam o dinheiro que eles tinham, se bem ganho ou mal ganho, nós não sabemos, não vamos entrar nesse mérito, porque pode ser que um de nós tenhamos sido um desses burgueses, quem sabe. Então, eles empregavam esse dinheiro fazendo indústrias. Eles não ficavam enriquecendo. Não, eles criavam indústrias, iam buscando novas possibilidades, criavam construções, faziam coisas interessantes lá na reformulação de Paris. Aí, se são bons ou são ruins, não me cabe dizer isso. E digo para você, não cabe a ninguém, porque são filhos de Deus. E se eles erraram, eles, naturalmente, tiveram que reparar seus erros. E se continuam errando, vão se complicar mais ainda. Agora, se acertaram, estão tendo as benesses dos seus acertos. Assim que nós temos que entender a vida, minha gente. É muito fácil criticar os outros, é muito fácil bater o martelo na cabeça do outro. O difícil é ser martelado. A história não pode ser contada e analisada da maneira comum como se faz. Nós temos que analisar essa questão da reencarnação também, dessa mudança, dessa alternância de cargos, dessa alternância entre os espíritos nas suas múltiplas encarnações. Uma vez eu venho súdito do rei, outra vez eu venho rei, outra vez eu sou empregado numa fábrica, outra vez eu sou o empregador. Nós temos que viver essas experiências alternadas. Durante esse período, tendo perdido influência na Índia e no Canadá, conquistada por sua rival, a Grã-Bretanha, a França começou a criar um império ultramarino
no norte da África. Isso até hoje tem, né, essas consequências. Tem aquele povo ali da Argélia, por exemplo, que vai muito para a França, né, como se fosse país irmão. Enfim, muita coisa para ser estudada. Nós não podemos colocar nesse estudo todas essas variações, né, que vão acontecendo, porque senão o nosso estudo ficaria muito longo. Tá? Mas é o início, você pode analisar. Eu estou falando para você sobre o âmbito da espiritualidade, não sobre o âmbito de um cidadão que aceita ou não aceita tal regime. Eu estou falando em nome de espiritualidade, em nome de espíritos que estão crescendo para Deus nas múltiplas encarnações e nas múltiplas experiências vividas nelas, que são sempre de enriquecimento, mesmo que ele tenha cometido erro, que ele aprende que não deve cometer mais. Continuando, né? As jornadas de fevereiro de 1848, que criaram a Segunda República, estabeleceram o sufrágio universal, mas as jornadas de junho de 1848, marcadas pela revolta operária, lançaram novamente a República no conservadorismo. A Segunda República durou até 1852, quando Louis Napoleão Bonaparte, sob o título de Napoleão III, ele era sobrinho, né, do Napoleão, proclamou o Segundo Império, 1852 a 1870. Então, deu-se então a expansão do Império Francês, particularmente no Sudeste Asiático e no Pacífico. Aí que chega a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita chega sob o império de Napoleão III, que era o sobrinho, né, de Napoleão Bonaparte. Eu procurei saber se tinha o Napoleão II. Não tem. Não existe. Ele se intitulou Napoleão III porque ele sempre achava que tinha um 2. Então, ele se colocou como 3. É o que eu vi na história. Tá bom? Alguém pode perguntar, mas cadê o Napoleão? Tem o Napoleão? O Napoleão I é o Napoleão Bonaparte. Napoleão II não sabe quem é. E aí, não, o Napoleão III? Não, ele não tinha, não existe esse Napoleão II. A Terceira República, aí já pega de 1870 a 1940, no século passado, foi criada após a captura e exílio de Napoleão III, ele foi exilado também, né? E a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana. Após o fracasso da Comuna de Paris, em 1871, a Terceira República mostrou-se inicialmente conservadora, com Thiers e Marc Mahon. O fracasso da restauração monarquista obrigou a Assembleia Nacional a adotar a França de leis constitucionais, de 1875, cuja aplicação favoreceu os republicanos. Eles tornaram-se senhores do país quando, em 1879, né, Jules Grevy foi eleito presidente da República. Concluíram um programa de reformas democráticas e o país participou do progresso da economia industrial e das técnicas. Aí estabelece, né, a democracia, a República Francesa. Mas teve que ter Napoleão, depois de Napoleão teve que ter a volta dos Bourbons, né? Depois o próprio sobrinho de Napoleão volta, e vamos fazendo essa história, ela vai flutuando. Muito interessante o texto inicial, né? A onda vinha, cobria todo mundo, depois a onda voltava, ficava todo mundo de boa, e assim ia. Então, foi esse o caminho que a França trilhou no século XIX, o seu caminho social. Né? Aí veio o Napoleão III, vamos dar um crédito para ele, para entender um pouquinho mais sobre ele. Né? Então, que ele governou de 1850 a 1870, mais ou menos. Né? Então, olha só, foi o primeiro presidente da Segunda República Francesa e depois imperador dos franceses. Era sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte. Foi o primeiro presidente francês eleito pelo voto direto. Entretanto, foi impedido de concorrer ao segundo mandato pela Constituição e Parlamento. Então, ele organizou um golpe de 1851, assumindo o trono como imperador no final do ano seguinte. Então é o seguinte, olha, eu estou aqui, fui eleito, tá? Estou governando, vocês não me querem mais, mas eu quero continuar, eu vou continuar. Aí eu pergunto, será que é assim? Eu vou continuar, eu quero fazer, vai ser do jeito que eu quero? Não, gente. Isso tem um aval. Isso tem uma necessidade. Provavelmente, o entorno de Napoleão III era um entorno que não ia ser útil para a França. Não ia ser útil para a expansão do povo francês. Então, enquanto não tem essa pessoa, vamos mantê-lo. Então, por isso que ele teve essa força para fazer isso. Ou você acha que o homem faz o que ele quer? Não, o homem propõe e Deus é que consolida, ou não. Tá vendo?
Então, esses entraves históricos, essas questões históricas, elas precisam ser revisitadas, relidas, redefinidas. É o que eu digo para você. O professor de História do Futuro e o professor de Sociologia do Futuro, eles terão que fazer essa leitura espiritual. Né? Seu reinado, inicialmente autoritário, evoluiu de forma gradativa após 1859 para o chamado Império Liberal, a época de Kardec, né? A época que ele estava lançando os livros, enfim, já tinha lançado o Livro dos Espíritos, já estava preparando o lançamento do Livro dos Médiuns. Né? Durante seu reinado, Napoleão III implementou a filosofia política, mistura de romantismo e liberalismo autoritário. Ele usou a proposta social da época, que era o romantismo. Né? Muito interessante, ele foi muito inteligente. Né? O romantismo, a gente mexe com a emoção da gente, mexe com o coração, mexe com afetos. Né? Eu tenho que amar a minha pátria. Então, o imperador tem que fazer alguma coisa que eu ame minha pátria. Admirador da modernidade britânica, o imperador foi responsável por um considerável desenvolvimento industrial, econômico, financeiro no país, e também pela reforma urbana de Paris, em conjunto com o prefeito Haussmann, que a gente estudou no estudo antigo, né, no passado. Então, foi Napoleão III que fez essa reforma linda de Paris. Então, não era hora dele sair. Percebem? Não era hora. Ele precisava fazer esse trabalho. Depois ele foi exilado, mas ele já tinha feito o trabalho dele. Nós não estamos aqui defendendo ninguém. Nós estamos tentando apreciar a história. Como é que as coisas se fundamentam para crescer, né? Com a derrota na Batalha de Sedan, durante a Guerra Franco-Prussiana, já foi dito, em 2 de dezembro de 1870, chegou ao fim o Segundo Império Francês. Em 4 de dezembro de 1870, a Terceira República foi proclamada e Napoleão III partiu para o exílio na Inglaterra, onde morreu em janeiro de 1873. Cumpriu o trabalho dele, acabou, né? O que ele fez de bom, o que ele deixou de fazer, estava aí. Mas a França cresceu naquele século, e cresceu muito. Então, Napoleão, os Bourbons, né? A volta do Napoleão III, e depois, né, a Terceira República. Então, gente, isso é história. Se a gente vê por um lado puramente histórico, você vai falar em barricadas, em guerras, na Comuna de Paris, você vai falar um monte de coisa disso. Agora, se você vê pelo âmbito espiritual, você vai ver isso e, sobre isso, a proposta de crescimento daquelas pessoas. Sabe, aquele que foi morto a tiro, às vezes ele chega no mundo espiritual completamente livre. Completamente livre dos seus erros passados. Quantas vezes ele deve ter matado? Assim é a justiça divina. Jesus fala isso no livro de Mateus. Deus não é mau, Deus não é vingador, Deus não é nada disso. Agora, ele é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras. E não adianta fugir disso. Temos que fazer coisas boas para merecermos coisas boas. Caso contrário, minha gente, não será possível, né? Aí está ele velho, né? Tudo envelhece, né, minha gente? Tudo envelhece. O governo de Napoleão III chegou ao fim após muitas situações de conflitos, ajustes e desajustes. Importante considerar que foi nesse tempo que a doutrina espírita foi notificada por Allan Kardec. De alguma forma, a França se mantinha fiel ao seu mandatário. Mas desgastes são inevitáveis e a história necessita seguir o seu curso. Eu fico pensando, será que esse indivíduo chegou a conhecer o Livro dos Espíritos? Chegou a conhecer, porque quando ele sai em 1870, né? Kardec já tinha desencarnado. Será que ele chegou a ter conhecimento da doutrina espírita? Um movimento tão importante no país dele? Não consta. Não consta. Fala um pouquinho sobre burguesia, né? Um pouquinho sobre burguesia. O que vem a ser isso, né? Continuando aqui. É um termo com vários significados históricos, sociais e culturais. A palavra se origina do latim burgus, significando cidade, adaptada para várias línguas europeias. Burgueses, por extensão, eram os habitantes dos burgos.
em oposição aos habitantes do campo. Era isso, mais ou menos, que se entendia por burguesia. Gente que morava na cidade. E na cidade, tudo é diferente, né? Diferente do campo. O campo é tudo muito simples, é tudo muito aberto, enfim, sem as proteções, sem aqueles vislumbres, né, de solidez do mundo urbano. Então, quem morava nos burgos eram chamados burgueses. E entre os burgueses tinha suas classes também, né? De artesãos e de capitalistas. Com o passar do tempo, essa classe tomou poder nas cidades. Excluiu a nobreza feudal de todas as funções públicas e, ainda mais tarde, em muitas das cidades mais importantes e ricas, seu extrato superior passou a ser considerado nobre em seu próprio direito. Então, com o passar do tempo, essa classe tomou poder nas cidades. Agora, o burguês vai ser o diretor da cidade, o governador da cidade. Então, excluiu a nobreza feudal, naquela coisa que vinha antiga, de todas as funções públicas, e ainda mais tarde, em muitas das cidades mais importantes e ricas, o seu extrato superior passou a ser considerado nobre em seu próprio direito. Então, eles foram crescendo, porque tinha dinheiro no meio, né? Eles eram ricos. Eles produziam riquezas. Enquanto que outros, né, tomavam por impostos, eles produziam riqueza. Essa é a diferença. Nobreza, clero, burgueses, eis o espelho da França do século XIX. Claro que cada qual reivindicava para si o direito da supremacia. Havia também o proletariado, as comunas e a miséria. Todos eles, seja qual for a classe social, eram espíritos em evolução, experienciando situações. Eu não deixo de falar isso sempre, para que as pessoas não se fixem tanto no vitimismo. Então tinha lá, né, o proletariado, as comunas, a miséria, eram todos filhos de Deus. Se Deus permite isso, de vez em quando você não dá aí um castiguinho para o teu filho, para a tua filha? Hoje você não vai ver televisão, hoje você não vai ter direito a tomar sorvete, não sei o quê. Não, castigo. Para quê? Para a pessoa acordar. O seu filho acordar. Mesma coisa, gente. Às vezes é necessário passar por isso. E muitas vezes, digo para vocês também, muitas vezes eram espíritos superiores que estavam ali para ajudar aquelas pessoas em profunda miséria. Sempre tinha lá um curandeiro, sempre tinha uma mãe, uma santa mãe, sempre tinha alguém para ajudar. Eram espíritos que se propunham a isso. Então, meu amigo, minha amiga, se você está acostumado a ir no conforto da tua casa, no sofá gostoso, né? Televisão 3D, sei lá quantos Ds, está acostumado com tudo isso, telefone celular, você abre a geladeira, está cheia, ai, que bom. Minha gente, agradeça. Porque essa é uma experiência que você está vivendo. Então, viva muito bem essa experiência, tá? Ainda a burguesia, na época de Allan Kardec, estabelecia com os espíritos superiores um dos postulados básicos da lei natural, a reencarnação. Assim, aquelas pessoas se alternavam nas classes favorecendo a justiça. É o que a gente acabou de dizer. Coloque isso na tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Não há injustiça na lei de Deus. Então, nós estamos recebendo o que precisamos. Conheço pessoas que passam uma encarnação inteira vivendo um relativo conforto e sofrendo terrivelmente. Quantas pessoas eu visitei assim para dar paz? Você chegava numa mansão, onde você entrava, meu Deus, era uma tristeza. Outras vezes a gente chegava, era um casebre. Vocês conhecem casa de pau a pique? Casebre, feito de barro. Você chegava lá, estava aquela beleza. Aquela mãe que acabava de dar à luz e pedia paz para o teu filho. Ai, meu Deus, que é isso? A gente tem muita ideia diversa da realidade. Continuando. Certa feita, um poeta dito maluco subiu em um barco e, em pleno rio Sena, ele declamou. Olha só. Não houve homem glorioso que não fosse trabalhador. Esperança no ganho,
minora na dor. Mantenha tua oficina e ela te manterá. Não te furtes ao trabalho, nem te vitima na dor. A dor do agora é mal sementeira do passado. Escravidão do presente é liberdade do passado para as conquistas do futuro. Todos são ricos na presença de Deus. Basta a riqueza que desejam. Não sei o que aconteceu com ele não, mas ele disse isso. Em busca das riquezas, os homens criavam suas regras e formas. A ideia era a de não desperdiçar tempo nem dinheiro. A narrativa era de que aquele que ganha honestamente ganha tudo que pode. Poupando tudo que pode, certamente se tornará rico. Por isso que a gente ouve muito falar que o rico, ele é avaro, né? Muito assim, né? Porque ele tem essa norma aí, né? Riquezas ainda, né? Olha só, aconteceu uma grande revolução na indústria agrícola e transporte. A poupança e o investimento, praticamente desconhecidos na sociedade feudal, se tornaram um dever na sociedade capitalista, para a glória de Deus. Agora eu te pergunto, você não tem a sua poupança? Você não tem os seus benefícios que você luta por ele? E de onde vem isso? Do avanço natural do projeto humano em evolução. Então, minha gente, não é o social que me empurra, é a evolução que me traz, que me leva. Observe a diferença. Porque enquanto eu falar que é o social que me empurra, eu vou brigar com esse social. Eu vou criar guerras com esse social. Eu vou ser um guerreiro, uma guerreira de arma na mão, jurando que Deus não existe. Porque eu não sou feliz, porque aquele não é feliz. Só que eu não entendo o que é felicidade. A felicidade, às vezes, é um copo d'água, tá, gente? Quando o século XIX teve início, economizar e investir tornaram-se, ao mesmo tempo, o dever e o prazer de uma grande classe. Sabia que precisava desse recurso guardado. Não é assim que a gente faz hoje? Naturalmente? Não é dessa maneira que nós atuamos até hoje? Antes de continuarmos, eu vou pedir ao Kiko, um amigo meu, ator, que fale um pouquinho desse nosso mudar, renascer, nascer de novo, desencarnar, nessa mudança, nesse movimento nosso pela vida. Observe que interessante. Eu sou um ser renascido, vivido de fundas eras. No mar, nos montes, nos vales, cidades, campos e favelas. Que importa o ser que fui, onde estive ou por onde andei? O passado sumiu no pó. Plantei, reguei, sangrei e sonhei. Depois colhi a colheita que pude. Masculino, feminino, bonito, feia, preto, branco, amarelo, anão, senhor feudal ou dos mares, navegador solitário ou não. Nascido para ser renascido tantas vezes, tantas oportunidades. Grão de milho, par a par, rei, burguês, sacerdote ou não. Pobre, rico, revolucionário ou pacato. Enfim, busco em mim e por onde ando o supremo de todos os fins. Eu sou um ser renascido, querido por Deus, nascido para sempre. Vocês observaram que nós somos nascidos de muitas eras, nos vales, nos campos, favelas. Não importa o ser que eu fui, importa o que eu vou ser. Jesus não quer saber o que nós fizemos ontem, e sim o que nós vamos fazer agora, a partir de agora, com os nossos conhecimentos novos da doutrina espírita. Isso que ele quer saber.
Eu estou te mandando tudo, eu estou te mandando todas as informações que eu posso te dar por hora. E o que você está fazendo com isso? Então, minha gente, você é um ser social. Que você seja um necessário social. Percebe? Que onde, né, você estiver, que todos se beneficiem com a tua presença, mas beneficie prazerosamente, pelo bem. Que todos aclamem a tua presença, porque ela é interessante para você. Ela te dá segurança, te dá tranquilidade, te dá projetos. Isso é ser necessário social. Para isso, nós seremos revolucionários sociais, que funcionou até agora, mas não precisamos mais disso. Agora nós precisamos da grande revolução da ideia espírita aliada ao Evangelho de Jesus. É isso e será assim. Se você for um estudioso mesmo da história, da sociedade, da evolução dos tempos e do espiritismo, você vai entender isso. Tá? Vamos então, dando sequência aqui aos nossos estudos, né? Estamos falando sobre essas riquezas, né? Então agora, olha só, a acumulação de capital que veio do comércio primitivo, mais a existência de uma classe de trabalhadores sem propriedades, prenunciava o início do capitalismo industrial. Então, veja bem, as pessoas começaram a acumular dinheiro, a poupar, não foi? Lá no princípio que foi falado. Começaram a poupar, começaram a entender que tinha que poupar. Porque eu não vou roubar de ninguém, eu não vou cobrar imposto de ninguém, eu vou poupar, eu vou trabalhar e vou poupando, né? Aí, foram chegando pessoas do campo, pessoas ou classes mesmo dentro da cidade, que não tinham propriedades. Mas eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que ele fazia lá, parcamente, e criei uma indústria para eles trabalharem. Então, eles vão trabalhar agora. Só que, é claro, isso tem que me dar lucro, muito lucro, para eu conseguir, né, continuar nesse projeto. Muitos fizeram isso de maneira equilibrada, outros não. Então, muitos trabalhadores que estiveram ali naquelas indústrias, pode ter sido eu, você, aprendemos muito, né? Principalmente no conhecimento das linhas de produção, que isso foi tão importante no século XIX, no século XX, e atualmente ainda, né? Então, tudo tem um custo, minha gente. O custo, às vezes, é caro. É a criança que ficou em casa, a menina que ficou em casa tomando conta dos filhos menores, é a mulher que está trabalhando 16 horas, eu que estou trabalhando 18 horas. Isso tem um custo, mas depois passa. Depois passa e o aprendizado fica. Só que as pessoas se baseiam no sacrifício, mas não no benefício. Se baseia no custo, não se baseia no benefício. O benefício do conhecimento. Lembra, nós falamos um tempo aí atrás sobre arquétipo? Então, isso aí fundamenta arquétipo. O conhecimento das estruturas de uma linha de produção estabelece arquétipos para nós de produções futuras. Então, para eu fazer uma produção bem feita, eu tenho que saber que aquilo tem uma linha. Eu vou aprender essa linha onde? Exatamente nessas indústrias. Bom, eu estou dizendo o que a vida mostra, né? Sem nenhuma paixão por nada. A minha paixão é pela a minha evolução. Quando eu me apaixono pela minha evolução, todas as experiências que eu vivo são válidas. Para isso, eu sou uma vítima, coitado, indefeso, ruim, massacrado. Não é nada disso. Eu sou filho de Deus e olha, com muita honra, com muita soberania. O sistema fabril em si proporcionou a acumulação de uma riqueza ainda maior. Né? Olha que interessante. Os donos dessa nova riqueza, educados na crença de que o reino dos céus era deles, se economizasse e reinvestisse suas economias, empregavam novamente seu capital em fábricas. É o que a gente falou. Ele pegava o dinheiro da riqueza dele, mas ele tinha aquela coisa de Deus, né? que provavelmente a religião dele dizia, olha, você tem que empregar isso aí, né? Tem que aumentar o tal. Então ele fazia. Empregava o capital dele em novas... Assim o sistema moderno, tal conhecemos, começou a existir. Sempre nessa coisa de eu vou empregar meu capital em novas fábricas para atender mais as necessidades. Você vê que aqueles teares artesanais domésticos
já não atendia mais a necessidade do povo, porque a população crescia. As doenças eram sendo combatidas já, e a população crescia. As mortandades não aconteciam tanto, em termos de saúde, né? E aí tinha que cobrir o povo, tinha que arrumar roupa para esse povo, lençol, coisa relacionada a isso. Então tinha que ter fábrica. E tinha que ter alguém que investisse naquilo, que tivesse coragem de botar o dinheiro dele lá. E tinha que ter alguém, aquele que trabalhava, que era o que ia aprender pelo trabalho. Ganhava pouco? Ganhava, mas era o aprendizado que completava o seu salário. Vivia na miséria? Vivia. Mas era uma miséria temporária. Daí a pouco estavam livres daquela miséria. Muitos deles se tornavam, até mesmo futuramente, né, esses capitalistas. Agora vamos falar um pouquinho do clero do século XIX. Né? O termo clero é utilizado para se referir ao conjunto de homens que foram treinados pela Igreja Católica para servir como eclesiásticos. Eclésia vem de igreja, vem de assembleia, né? Para servir como o povo das assembleias. O clero é dividido em dois grupos. O de tipo regular, formado por membros recolhidos de uma ordem religiosa, e o do tipo secular, formado por membros que vivem junto à população leiga. Né? O secular é aquele pároco, né? Aquele que vive lá no meio do povo, né? Atendendo as missas, atendendo ali os batismos, os casamentos, né? Aquela coisa toda própria da função do pároco. O grupo como um todo é representado até hoje, principalmente por monges, padres, bispos, arcebispos, cardeais e o papa. Esse é o clero, é a organização do clero. É certo? E isso influenciou muito no século XIX, ainda tinha influência muito grande no século XIX. Claro que já perdendo essa influência, como nós vamos ver. Mas olha, isso aí, desde a formação da igreja, né? Em volta de, sei lá, de 600 para cá, nossa, isso aí deu o que falar. Emmanuel fala de 1.700 anos, né, de domínio do clero. Onde, na minha terra, quando eu era criança, jovem, né, para a gente montar um baile lá para nós jovens, tinha que pedir autorização do padre. Se o padre não autorizasse, não tinha baile. E muitas vezes a gente era meio rebelde. Vamos fazer isso mesmo. Ligava as luzes lá do salão onde fazia os bailes. Coisa simples, né? Vinha o padre, mandava desligar tudo, desligar os aparelhos, que ia tocar, desligar tudo. E vamos dormir. Porque ele não queria o baile. Você vê? Que coisa. É isso. Claro que nem todos faziam isso, mas eu vivi essa experiência. Certo? Bom, no início da Idade Moderna, 1680, por aí, já havia se tornado evidente que existiam várias fissuras religiosas na instituição, o que acabaria por motivar a reforma protestante do século XVI. A reforma protestante, né, ela vem como exatamente isso. Eu não aceito isso aí. Então, vamos acabar com isso. Não quer acabar? Então a gente divide. Então aí teve a reforma protestante, onde a igreja civil, né, teve que fazer a contra-reforma. Segundo os historiadores religiosos, vaticanistas, essa contra-reforma não era para combater a reforma. Era como se dissesse assim, nós entendemos que temos que mudar. Até aí teve o orgulho, né, a prepotência. Então, está aí a causa da reforma protestante. Né? O regime político chamado absolutismo possibilitaria vantagens para os clérigos, principalmente para o alto clero, fortemente alinhado com a nobreza, de onde vinham majoritariamente seus membros. O clero seria uma das forças políticas que possibilitaria a manutenção da sociedade extremamente desigual do antigo regime francês. Então, a gente não vai continuar, não é bom, não continua. E o clero sofreu muito, muito, muito com isso. Houve até na época, lá na França, na época de Kardec, metade do século XIX, eles criavam jornais lá para que as pessoas não deixassem o clero, não abandonassem. Aí teve os filósofos, vão falar isso muito, né? Que não existe Deus, porque como é que se Deus pode manter uma coisa que prejudica a nação, né? Então, a igreja tem muitos méritos, minha gente, claro que sim.
mas tem erros também, né? E esses erros foram fatais para ela. Um dos grandes erros da igreja foi a Inquisição. Ela não devia se meter nisso. E segundo alguns historiadores, né, ela entrou nisso para executar os hereges no lugar dos fiéis fazerem. Então, as pessoas matavam aquelas que não gostavam. Então, a igreja assumiu o santo ofício, né? Eu mato em seu nome. Eu mato para lapidá-los, para queimá-los dos seus erros. Isso foi um erro terrível, né? Torquemada começa a influenciar isso muito na Espanha, na época de Isabel de Castela, né? Ali no século XIV, por aí, com Fernando, e ali começa, né, o Torquemada a fazer torturas horríveis, e essa coisa foi se perpetuando. Né? Muito bem. Após a queda de Bastilha e do início da Revolução Francesa, em 1789, uma das primeiras medidas da Assembleia Nacional foi exatamente o fim dos antigos benefícios feudais. Quando fala feudal, é no sentido de apropriar do outro, né? Aquilo que pertence ao outro, aquilo que é do trabalho do outro, apropriar o trabalho do outro e o capital do outro. Os benefícios feudais das camadas dominantes é a secularização dos bens da igreja, que só retornariam a ter algum tipo de relação com o Estado francês, mesmo que conflituosa, após a ascensão de Napoleão Bonaparte para o consulado em 1799. Foi quando Napoleão então traz, né, esse papo para cá, mas ele mesmo fala com o Papa, quem me coroa sou eu, não é você. Então é uma questão política. A igreja acaba sendo uma questão política também. E tem muita coisa para se analisar sobre essa história. Eu tenho um livro falando sobre os erros da igreja, um estudioso, né, um historiador. Olha, ela cometeu muitos enganos, ela fez muita coisa boa, muita. Nossa, ela ajudou muita gente nas suas necessidades, né? Muitos padres, muitos espíritos boníssimos, inteligentes, sábios, né, que renasceram ali. Mas o conjunto da obra é para ser analisado, né? Bom, os eventos ocorridos durante a Revolução acabariam por ditar o início da derrocada do poder político da Igreja, da Revolução Francesa, né? Hoje a influência do clero reduz-se, né, bastante, estando em grande parte circunscrita a assuntos relacionados com a religião cristã. Então aquele domínio da igreja acabou. Né? Aquela coisa da igreja ser dominante acabou. Então hoje ela tem que cuidar da religião cristã, que é o que eu vejo muitos padres da atualidade falarem, muitos bispos da atualidade. Nós somos representantes do evangelho, não de Estado. Esses acontecimentos levaram a população à descrença em Deus e à inutilidade da fé. Abriu espaço para a fixação da fé raciocinada proposta pela doutrina espírita. O clero, como um Estado, deixou de existir e as pessoas tornaram-se reformistas ou ateístas, ou sem religião, ou ainda buscavam as crenças orientais. O campo estava pronto para o advento do espiritismo. Viu como é que tudo foi organizado? As revoluções sociais, os imperadores que saíam, voltavam, aquela questão ali das organizações no campo das governanças, e também como a igreja, como o clero, ele era muito forte dentro dessa atuação dos políticos, ela também foi tendo que se adequar, tendo que sair desse cenário para que o homem começasse a se estabelecer dentro de um clima um pouco mais favorável aos seus crescimentos espirituais. Então, não era mais o tempo de subjugações, era o tempo de apropriações. Isso ainda está durando até hoje, porque as pessoas ainda não entenderam que essa fase acabou. Então, até tem muito governante no mundo, né, que ainda pensam diferente. Aí vem a infabilidade papal. Isso foi o outro erro da igreja. Né? Quando ela viu que a coisa estava difícil, né, olha só, é uma das doutrinas mais controvertidas criada pela Igreja Católica Romana. Ela foi proclamada como dogma de fé em 1870 no Concílio Vaticano I, pelo então Papa João Maria Mastai Ferretti, que é o Pio IX. Governou, né, de 1846 a 1878, através da bula Pastor Aeternus. Pastor eterno. Né? Segundo a teologia católica,
Essa prerrogativa é exercida quando o Papa, como sucessor de Pedro, Pedro não criou sucessor nenhum, Papa, como sucessor de Pedro, se pronuncia ex cátedra. Estou acima de tudo. A minha palavra é tudo. Nem matéria de fé e moral. Em outras palavras, o Papa não erra, pois é infalível quando fala ao povo católico. Sem ela, a Igreja perde a sua reivindicação de autoridade apostólica e de guardião da verdade. Então, quando a Igreja viu que a coisa estava ficando séria, que ela estava perdendo esse campo, então, para que as pessoas voltassem a crer nela, então esse Papa, o IX, ele falou, o negócio é o seguinte, o Papa não erra. O que eu falo é o que é certo, é a voz de Deus. Isso aí complicou mais ainda. Vamos ver o que a Luísa tem para falar sobre esse tempo de mudanças, de danças, de transformações, e que as pessoas às vezes não querem entender, e às vezes vão por caminhos errados. Observe essa menina, o que ela tem para dizer para nós. Tinha a sapatilha e a bailarina. Uma e outra, juntas, formavam o tempo do baile. O baile é um movimento feliz das almas em festa. Pode-se bailar no palco, na grama, nos bosques, no mar em cima de um tampão de madeira chamado navio. Mas o que não pode é fazer do baile da vida uma desarrumação do espírito. Isso não pode. Pena que muitos fazem assim. Nós, crianças, propomos o baile da luz, onde a luz se faça por força maior. Nós, crianças, propomos volteios da nova era, onde a graça se una à ternura e a ternura se una a Deus. Vocês viram que tem os volteios da vida, tem as danças, as sapatilhas, né? Tem tudo. Mas é preciso saber dançar. É preciso saber situar-se nesse baile. Porque, na verdade, né, como diz André Luiz, a vida é um baile de luzes. Nós temos que ser essa luz flutuante, inteligente, para saber o próximo passo que vamos dar, de acordo com o ritmo proposto por Deus. Preste atenção, minha gente. É tudo muito bonito, mas é tudo muito sério. Muito sério. Bom, tiveram 3 grandes revoluções naquela época, né? 3 grandes revoluções. A primeira é a Revolução Industrial. Ela foi a transição para novos processos de manufatura do período entre 1760 e algum momento entre 1820 e 1840. Essa transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas. A gente estava falando sobre isso, né? Você sai da cabana doméstica, como diz Alvin Toffler, né? Para as grandes indústrias. A fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, lembra que formou aquelas grandes centros de convenções, né? Maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor, o desenvolvimento das máquinas e ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A revolução teve início na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, vejam vocês, eu participei disso. Eu queria ter participado, se eu não participei. Porque o quanto que eu teria hoje de arquivo arquetípico em mim se eu tivesse trabalhado a produção do ferro? Buscar a eficiência da energia da água, a energia do vapor, as máquinas, ferramentas. Nossa, quanta coisa eu teria guardado isso em mim hoje. Não importa se na época eu comia pedacinho de pão com, sei lá, com água, não importa. O que importa era o meu crescimento psíquico, espiritual. É isso que nós temos que entender, minha gente. Tem pessoas que ficam preocupadas com quanto que eu vou ganhar no mês. Mas o ganho que ele quer é só do dinheiro. Ele não quer o ganho intelectual, o ganho do aprendizado. Guardem isso com vocês. Isso é muito importante. Quando nós começarmos, quando a psicologia começar a ser dita a brados, né, pelo mundo, e as questões arquetípicas começarem a ser estudadas, vocês vão dar a razão que eu estou falando. Né? A outra grande revolução foi o Iluminismo. Foi um movimento intelectual do século XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica recusa
a todas as formas de dogmatismo, especialmente das doutrinas políticas e religiosas. Aqueles seres lá do iluminismo, aqueles filósofos, o que eles falavam? Gente, vocês têm que pensar. Tudo bem que vocês estão vivendo uma grande revolução, tal, mas vocês têm que pensar, vocês têm que refletir o que está acontecendo com vocês. Ou seja, eu tenho que fundamentar o meu crescimento com a razão, porque eu tenho essa possibilidade de racionalizar. Então, eles chamavam as pessoas a racionalizar o que eles viviam, né? Para reagir com acerto. Essa é a ideia, né? Os historiadores franceses, tradicionalmente, colocam o período do iluminismo entre 1715, que foi o ano que o Luís XIV morreu, né? A 1789, no início da Revolução Francesa. Então, isso aí foi a Revolução do Iluminismo. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais profundamente, tá? A outra revolução foi a Revolução Francesa. É o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo naquele país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. Lembra que a gente falou das guerras com a Grã-Bretanha, das perdas, né, de territórios, enfim, por isso a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, foi um grande ganho, porque criou essa declaração dos direitos, né? Essa resolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular. Mudanças, minha gente, mudanças, né? Lembra quando a Luísa falou que tinha que ter sapatilha, bailarina? São as mudanças naturais. Quando no início desse estudo nós falamos, né, das ondas do mar que vem, cobre, depois na palavra do Paulo Henrique Figueiredo, né, no livro Revolução Espírita. Muito bem. Continuando, então, a classe operária, né, o período que se seguiu a Revolução Industrial, instaurou a classe operária. Essa classe tinha 3 alternativas, segundo os historiadores. Lutar para se tornarem burgueses, eles lutavam, permitir que fossem oprimidos ou se rebelar. Aí cada um, né, segundo as suas conclusões, né, suas ideias, seu livre-arbítrio, optou. Aí é uma questão pessoal. Eu não vou dar aqui nenhum ponto para nenhum. É só que é uma questão de livre-arbítrio. E cada um, com certeza, recebeu na frente o que fez, ou bem ou mal. A primeira alternativa era difícil, porque carecia de bens ou de instrução para se tornar burguês. A segunda havia de contar com a adequação do indivíduo à sua condição de simples operário e tentar ser feliz nela, ser oprimido, né? E a terceira alternativa, incentivada por alguns filósofos do iluminismo, colocava o homem frente a frente com o perigo da exclusão do meio ou da morte, deixando seus familiares em situações mais difíceis ainda. Então foi uma experiência, né? Toda a experiência. O que a história diz? Foi boa? Foi má? Não, depende do historiador, depende do analista, ele que vai dar a sua conclusão. Mas foi uma experiência. Eu digo para vocês que se nós pudéssemos hoje ouvir esses espíritos, a gente ouviria muita gente ainda oprimida e rebelde hoje. E outros não. Outros que aprenderam com a situação. A reforma social, né? Então todos clamavam por uma reforma social que acabasse com a miséria. Surgiram os movimentos trabalhistas, apoiados pelos sindicatos de classes. Aí começou a melhorar, começou a ter o sindicato de classe. Aí os trabalhadores começaram a ser um pouco mais respeitados, até que esse sindicato cresceu para chegar ao nível que está hoje. Para os trabalhadores mais pobres, o movimento trabalhista foi mais que um instrumento de luta, tornou-se também um modo de vida. Muita gente foi para o sindicato, né? Em busca de trabalho que assegurasse sua sobrevivência, famílias enormes se deslocaram e fundaram novos núcleos urbanos. A disciplina era rígida e imposta pelos patrões. Tinham que trabalhar muito e aceitar castigos e multas. Isso fez com que, nos tempos seguintes, o trabalho fosse adequado a cada um a partir da premissa
de que o trabalhador satisfeito gera mais lucros para o patrão. A reforma social partiu desse princípio no campo das atuações trabalhistas. Eu participei durante muitos anos como coordenador de treinamentos de uma grande empresa aqui no Brasil, e nós montávamos os treinamentos para adequar sempre o funcionário, o empregado, a novas tecnologias, a novas perspectivas. Isso foi um ganho extraordinário. Isso foi um ganho, né? E, às vezes, eu via pessoas chegando lá para as aulas muito felizes, né? Outros achando aquilo chato. Ou seja, precisa de ter também a boa vontade do trabalhador, né? Para aprender novas tecnologias. É isso, minha gente. Deus dirigiu tudo isso. Essa história está toda contada da forma como os historiadores viram. Mas tem a ação de Deus aí, que trabalhou muito os seus filhos nesses regimes todos, nessas reformas, nessas revoluções. Isso tudo foi trabalhado por Deus na alma de cada um. Guarde isso, isso é importante, tá? Madre Teresa de Calcutá, grande trabalhadora do social, que ajudou muita gente, que deu muita força para muita gente, naqueles momentos difíceis, daquelas questões sociais, né? A ela, nosso peito de louvor, de gratidão, de admiração. Ela escreveu um poema, olha só. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivem, cantem e pensem, lá estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Nobre Teresa de Calcutá, nobre senhora. Eu estou encerrando o nosso estudo de hoje com esse poema lindo que ela deixou para nós. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado, espiritualidade, por esse momento. Muito obrigado a vocês. Vamos falar de novo. Ensinarás a voar, mas não voaram o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, lá estará a semente do caminho, ensinado e aprendido. Eu vou pedir ao meu amigo Henrique, do Centro Espírita Seara Fraterna do Rio de Janeiro, que musicou essa música, que nos dê esse presente de encerramento do nosso estudo de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Henrique. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que sonhem, que vivam, que cantem e pensem, lá estará a semente
caminho ensinado e aprendido, lá estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Para lá